Bem-vindos de volta aos vídeos de C# e o sistema de impressão através desta linguagem de programação. E vimos no vídeo anterior então como podemos desenhar várias linhas a partir de um array de estruturas point. Neste vídeo vamos falar de um modo mais específico sobre uma outra estrutura extremamente importante que nos irá acompanhar durante alguns vídeos, que é a estrutura rectangle. E para isso vamos introduzir aqui uma outra função do e.graphics, e.graphics.drawRectangle, ok? O drawRectangle permite-nos desenhar um retângulo no nosso documento, na nossa página. E ele pede essencialmente dois parâmetros. Como podem ver, tem aqui vários overloads. Vamos concentrar-nos aqui no primeiro, que pede uma pen, uma estrutura que nós já conhecemos de vídeos anteriores, e também uma estrutura do tipo rectangle. Ora, uma estrutura do tipo rectangle é exatamente isso, é um retângulo. Então vamos ver aqui muito rapidamente como é que nós podemos resolver a questão da estrutura do retângulo. Para criar uma estrutura de retângulo, começamos por definir rectangle. Okay, vamos aqui colocar rectangle, rect, por exemplo, é igual a new rectangle. E a criação do novo retângulo, como podem ver, tem aqui três overloads, ou neste caso a possibilidade de eu criar um novo retângulo sem qualquer espécie de parametrização. Um segundo overload, onde eu posso definir a localização e o tamanho do retângulo. E um terceiro overload, onde eu posso definir quatro valores, isto é, a localização do ponto inicial, neste canto do canto superior esquerdo, e depois a largura e a altura. No meu caso em concreto, normalmente utilizo muito este tipo de overload, mas isto não significa que ele seja o mais utilizado. Poderão utilizar, por exemplo, este, que permite colocar um ponto para localização e depois o size, e também a criação do retângulo sem qualquer tipo de dados. E eu vou explicar aqui cada um destes três tipos de construtores, neste caso destes tipos de overloads. Se eu definir um novo retângulo desta forma, o que significa é que o meu retângulo é, na prática, um retângulo vazio, ou sem dimensão, porque não tem largura nem altura e muito menos tem também o seu posicionamento no espaço. Para eu poder definir o seu posicionamento no espaço, eu terei que acrescentar aqui mais algumas instruções. Neste caso, rect.x, e quando coloco rect.x, eu estou a definir a sua localização, ou a sua distância, a distância do seu ponto do canto superior esquerdo, a sua distância em relação à esquerda. Então, se eu colocar x igual a 100, rect.y é igual a 200, por exemplo. E depois tenho ainda, portanto, temos aqui já os dois pontos que definem a coordenada que coloca ali o canto superior esquerdo do retângulo. E agora vamos definir uma largura e uma altura. Neste caso, colocamos rect.width, e é a largura, e vamos dizer que a largura corresponde a 400 pixels, por exemplo. E o rect.height, que é a altura, corresponde a 300 pixels. Ora, muito bem, o que eu posso fazer agora é o seguinte, vamos aqui ainda colocar uma pen, lápis, é igual a new pen, color black. Ora, o que nós vamos fazer agora é testar então este nosso retângulo definido aqui. E vamos fazê-lo da seguinte forma, e.graphics.drawRectangle. E depois vamos abrir parênteses e passar simplesmente os dois objetos que nós criamos, neste caso o lápis e o rect. Lápis e rect. Ok? E se nós agora executarmos então aqui o nosso código, vamos ver que temos aqui então o nosso retângulo desenhado com as coordenadas que nós fornecemos no nosso código. Ora, esta é uma das formas de nós definirmos o retângulo. Eu vou aqui colocar os comentários e vou definir novamente o retângulo. Reparem, agora vai-me dar aqui um erro, obviamente. Vou definir o retângulo da seguinte forma. Rectangle, rect, igual a new rectangle. E agora, neste caso, posso definir o segundo overload, que é a localização e o size. São duas estruturas diferentes. Uma primeira que é um point, que nós já aqui falámos, e uma outra que é o size. O size é uma outra estrutura,
muito semelhante ao point. Enquanto o point tem o x e o y, que são as coordenadas horizontal e vertical do ponto, o size tem a largura e a altura de uma determinada forma. Então, neste caso, eu posso colocar aqui new point e vamos usar os mesmos valores. Neste caso, 100,200. Neste caso, estou a definir os valores de x e y do meu rect. Ok? E imediatamente a seguir eu vou colocar new size, ok? E agora dentro do new size, reparem o que é que eu posso colocar. Um ponto que define dois valores, que neste caso correspondem à largura e à altura, mas posso definir também diretamente dois valores inteiros, a largura e a altura. Sempre primeiro a largura e sempre depois a altura. Então vamos definir aqui a largura como sendo 400 e a altura como sendo 300. E agora fechamos então aqui a criação do size e vamos fechar agora a criação do nosso novo retângulo. E reparem como automaticamente tudo isto que eu aqui escrevi em apenas uma linha substitui por completo esta estrutura que eu havia criado anteriormente. Vamos aqui executar o código para ver e cá está o nosso retângulo desenhado da mesma forma. Vamos ainda dar um terceiro exemplo, que é o terceiro overload do retângulo, que é aquele que eu, tal como referi inicialmente, utilizo com maior frequência. Rectangle, rect, igual a new rectangle. E agora eu posso utilizar aqui o terceiro overload que me permite definir o x, o y, o width e o height, todos seguidos. Neste caso, 100,200, ops, eu coloquei ali mal, 100,200, 400 e 300. E reparem como, de uma forma muito mais simplificada, nós podemos ver aqui até, inclusive, pela dimensão da própria declaração, eu tenho aqui o meu retângulo construído. Vamos aqui executar o código para ver, e cá está o nosso retângulo construído. A estrutura rectangle é extremamente importante no desenvolvimento do nosso conhecimento sobre a forma como podemos imprimir no C#. Isto porquê? Porque o rectangle não está apenas associado ao desenho de retângulos. Okay? Ele pode ser associado ao desenho de texto, pode ser também utilizado para captar as dimensões da nossa folha e a partir daí nós podermos ter uma noção mais concreta do posicionamento dos nossos elementos, ok? Para evitar, por exemplo, que estejamos a desenhar elementos que depois não serão impressos porque foram colocados da parte de fora da margem que a impressora permite imprimir e, portanto, a estrutura rect vai ser quase uma constante presente durante os nossos vídeos. Existe, antes de terminarmos este vídeo, uma referência que eu quero fazer a uma estrutura muito semelhante que é o Rectangle F. E o Rectangle F, a única diferença que tem em relação ao rect, ou rectangle, é o facto de poder utilizar valores float. Os valores float são valores com casas decimais e algumas das funções que o E.Graphics nos apresenta pedem-nos a introdução de uma estrutura do tipo Rectangle F. Ora, o que acontece é que se nós colocarmos aqui rect1, por exemplo, é igual a new Rectangle F, reparem que os valores que nos são solicitados são exatamente do mesmo tipo, praticamente. O que acontece aqui é que estamos a falar de um point F e de um size F. Isto significa que é uma estrutura point, mas em vez de ter números inteiros, tem números float. E um size F é uma estrutura também com valores do tipo float. No entanto, fica aqui esta ressalva, é que os valores do tipo float não significa que tenham que ser obrigatoriamente valores com casas decimais. Podem também ser valores inteiros, o que quer dizer que se eu agora for aqui colocar um float x, float y, float width, float height, neste caso a posição x, y, largura e altura, eu posso defini-la exatamente da mesma forma, neste caso com valores inteiros, ok? Neste caso 400 e depois o 300.
Claro que nestas circunstâncias eu poderia utilizar valores com casas decimais, que é aquilo que eu não posso fazer aqui, porque a estrutura rectangle apenas aceita valores inteiros, ok? Portanto, se eu aqui, como podem verificar na assinatura, int são os valores, o tipo de valores que esta estrutura consegue absorver. E, portanto, numa ou noutra circunstância, na maioria dos casos, nós iremos sempre utilizar estruturas com valores inteiros. Se uma determinada função nos exigir a existência de um retângulo do tipo f, nós podemos utilizá-lo, mas definimos à mesma valores inteiros e daí não virá mal ao mundo. E, portanto, de uma forma muito sintética, aqui apresentámos a estrutura rect. É evidente que se eu agora aqui colocasse, por exemplo, rect ponto, eu tenho aqui um conjunto de propriedades, elas próprias que são construídas, ou a maior parte delas construídas, a partir dos dados que eu forneço através do seu construtor, ok? A partir do momento em que eu tenho um construtor onde eu passo um conjunto de dados, é automaticamente calculado dentro da estrutura rect qual é o left, o location, que é um point, que neste caso será 100,200, o right, que é a sua distância da direita, por exemplo, o seu size, neste caso é 400,300, o top, a largura, a altura, etc. E, portanto, tudo isto está muito à mão do programador para ele poder utilizar no sentido de poder organizar melhor a sua folha de impressão.